Fala galerinha, beleza? Vamos resolver esse problema aqui sobre a lei de Newton. Na verdade eu estou resolvendo para um aluno meu particular, né? Eu vou deixar aqui na plataforma para que todos tenham acesso. Essa aluna mas essa aula é voltada para o meu aluno, beleza? Então o problema caiu na prova da UFRJ. Ele fala que dois corpos de massa de 4 e 2 quilogramas respectivamente, são presos entre si por um fio inextensível de massa desprezível. Aí o que acontece? E o fio, a gente não vai considerar a massa, e o fio inextensível é aquele fio que não estica, né? Ele não, sob a tração, ele não aumenta ali de tamanho, ele não tem elasticidade, tá beleza? Aí ele fala que deseja se puxar por meio de uma força F, cujo módulo dessa força é 3 newtons. Então temos aqui, ó, a nossa força F com o módulo dela de 3 newtons. Tá? E fala também que é uma mesa horizontal e sem atrito. Então uma coisa que a gente tem que ficar ligado nesse tipo de questão é se existe um ângulo de inclinação, né, na superfície que está ocorrendo o fenômeno. E também se existe o atrito. Então, se não existe atrito, é uma força menos que a gente tem que se preocupar ali na hora de isolar o corpo. Aí fala que o fio é fraco, corre risco de romper. Qual a melhor forma de puxar o conjunto sem que o fio se rompa? Pela massa maior ou massa menor? Repara que aqui, ó, a gente tem aqui a primeira situação e a segunda situação. Aí na primeira situação, a força F está puxando aqui na frente, corpo de massa 4 kg. Vamos chamar esse aqui de B e vamos chamar esse aqui de A, tá bom? Então, e atrás o corpo de massa 2 kg. Aí chega na segunda situação, ele inverte. Ele põe o corpo B com a massa 4 kg atrás, ó. E o corpo A ele coloca na frente. Então vamos analisar essas duas situações, vamos calcular a aceleração do sistema, tanto na situação 1, eu vou escrever aqui para vocês aqui entender, ó, quanto na situação 2. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, ó, na situação o corpo A está atrás e a B está na frente. E aqui na força que está puxando todo esse conjunto é de 3 newtons. Bom, então vamos começar aqui a isolar o corpo, né? Como é que a gente isola o corpo? A gente vai pegar nessa situação aqui, ó, vamos ver esse corpo A e vamos ver o corpo B. Por que a gente tem que isolar o corpo? Porque depois que a gente isola o corpo, a gente tem condição de calcular a força resultante. Tá tudo bem? Então aqui, ó, em A nós temos o peso que é de A, que aponta para baixo, e como está sobre uma superfície, nós temos uma força normal, que é a força de reação. Então tá aqui, ó, o peso de A e A normal de A. E aqui o corpo A, tudo bem? A massa dele de 2 kg. Bom, pessoal, peso é igual a massa vezes a gravidade. Então nós sabemos que o peso de A, eu vou considerar a gravidade aqui como 10 metros por segundo ao quadrado, tá? A aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, nas duas situações. Então vai ser 2, que é a massa do corpo A, vezes 10, igual a 20 newtons, tá? Se é peso, peso é uma força, então tem que estar em newtons. Então eu vou colocar aqui também em A de 20 newtons. E eu também tenho aqui uma outra força atuando em A, que é essa tração aqui, ó, que a gente vai chamar ela de T1. Tração da situação 1, tá bom? Agora vamos para o corpo B. A gente sabe que o corpo B ele tem a massa de 4 kg. E em B, a gente tem a mesma coisa. Nós temos o peso de B
ele atua sempre para baixo, para o centro da Terra. E como está apoiado numa superfície, nós temos a normal de B. E nós temos também aqui a tração, que é a reação, né? Se B puxa A reage também puxa B. E essa tração aqui, ela é igual, tá? Mesmo fio, a tração ela é exatamente igual à tração da situação 1. Então nós temos aqui o peso de B, que é igual a massa de B vezes a gravidade. Peso de B é igual a 4 vezes 10, que é igual a 40 newtons. E aqui a normal que reage em B é igual também a 40 newtons. Olha, se vocês repararem aqui, ó, ação e reação, a normal é igual ao peso, elas se anulam. Tá? Então nós temos aqui que a normal de A é igual ao peso de A, certo? Então a resultante entre essas duas forças, elas vão se anular. A mesma coisa aqui para B, ó. Normal de B igual ao peso de B. Se eles têm valores iguais, né? Se a gente passar aqui para o outro lado, fizer assim, ó, N de A menos peso de A vai dar 0. A mesma coisa aqui, ó, N de B menos o peso de B também vai dar 0. Bom, até aqui tudo ok. Agora nós vamos montar as equações isolando o corpo. Como a normal de A e o peso de A eles se anulam, não vai entrar na força resultante. Então, a gente tem que a força resultante em A é apenas o que? A tração 1, que é exatamente o seguinte. Força resultante é igual a massa de A vezes a aceleração. Ok? Porque o que acontece aqui? Nós temos aqui agora a equação 1, que a segunda lei de Newton. Tá legal? Então a gente aplicou aqui, foi a segunda lei de Newton. E quando a gente faz a tração, né, ação e reação, nós temos presente aqui a terceira lei de Newton. Bom, então vamos para a força resultante agora em B, ainda aplicando essa ideia aqui da segunda lei de Newton. Então, quais as forças que atuam em B? Nós temos aqui a normal, nós temos o peso, e a gente já viu que essas forças elas vão se anular, tanto em A quanto em B, então elas não tem força resultante. Nós temos agora a tração. Eu gosto de fazer uma coisa, pessoal. Eu adoto assim, ó. Eu sempre adoto o sentido positivo. Eu faço assim, ó. Tudo que vai para a direita tem sinal positivo. E tudo que vai para a esquerda, contra o sentido que eu adotei como positivo, ele é negativo. Tá? Nós temos mais uma força aqui atuando no corpo B. Que é o seguinte, ó. É justamente a minha força F, que eu tenho o módulo dela, a intensidade dela, de 3 newtons. Então, F está para a direita, né? Está puxando aqui para a direita, a aceleração está da esquerda para a direita também. Nós vamos ter que força, a minha força F, menos a minha tração 1, porque a tração está no sentido contrário ao que eu adotei como positivo. Então, isso aqui vai dar a minha força resultante, né? Em cima desse corpo B, vai ser a massa de B vezes a aceleração. Então, eu tenho aqui a minha equação 2. Tá? Aí, o que acontece? Aqui agora eu faço um sisteminha. Um sistema. Vou até anotar aqui. Eu vou cair num sistema. Que sistema é esse? Eu vou pegar entre 1 e 2. Porque esse sistema, eu vou calcular justamente a minha aceleração do conjunto. Então, vamos montar aqui o sistema. Eu tenho que tração na primeira situação igual a massa de A vezes a aceleração e força F menos tração da primeira situação igual a massa de B vezes a aceleração.
Bom, vocês concordam que eu posso fazer por substituição. Eu vou pegar essa tração 1 e jogo aqui na equação 2. Então, eu jogo a equação 1 em 2. Aí eu vou ficar assim, ó. Força igual. Igual não. Força menos a tração 1, que é o quê? A massa de B vezes a aceleração do sistema. Ou melhor, a massa de A. Aqui, ó. Essa aqui é a equação 1. Essa aqui é a equação 2. Quando eu falo assim, 1 e 2, é que eu vou substituir dados da equação 1 na minha equação 2. Então, fica assim. Massa de A vezes a aceleração. Então, isso aqui vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Aí, eu vou começar a substituir agora. Ó. Eu poderia até substituir mais tarde, mas eu vou fazer agora para facilitar. Essa força F é a força que puxa o sistema. Ela é de 3 newtons. 3 newtons menos. Quem é a massa do corpo A dessa minha primeira situação? Ou seja, o corpo que tem a menor massa atrás. Né? Ele fala 2 kg. Então vai ficar menos 2 vezes a minha aceleração. E a massa de B é 4 vezes a minha aceleração. Aí, ó, o que isso aqui vai resultar o seguinte. 6A, que o 2A vai passar lá por outro lado. O sinal trocado, soma, igual a 3. Aqui resulta com uma aceleração é igual a 3 sobre 6, que é igual a 1 sobre 2, que vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado, porque isso aqui está no sistema internacional. Reparem que o problema é ele dar a massa em quilo e dar a força em newton, então está tudo no sistema internacional. Aí aqui, ó, com a aceleração, a preocupação do problema é ver se esse fio aqui vai se romper. Então, na verdade, eu tenho que calcular a tração sobre esse fio e comparar a tração da situação 1 e a tração que vai ocorrer aqui na situação 2. Eu vou comparar essas duas trações. Dava até para calcular de cabeça, mas eu não quero fazer isso. Eu quero apenas explicar. Eu preciso que eu estou explicando o que a gente está fazendo. Então aqui, ó, tração 1, que é a tração do fio, é igual a massa de A vezes A. Aqui eu estou usando a equação 1 por ela ser mais simples. Então a tração 1 da primeira situação, a massa de A eu sei que é 2 vezes 0,5. Então a tração 1, 2 dividido 2 vezes 1 sobre 2, né, que 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, é igual a 1 newton. Então a tração da primeira situação é igual a 1 newton. Bom, se a tração da segunda situação for menor do que 1 newton, então significa que a segunda situação é mais vantajosa. Se a tração da segunda situação, quando a gente calcular aqui, for maior do que 1 newton, significa que a minha primeira situação vai ter uma tração menor. É mais vantajosa para evitar o quê? Que o fio aqui ele se parta, que o fio ele venha a se arrebentar. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui na situação 1, eu vou repetir o feito aqui na minha situação 2. Mas o que prevê a minha situação 2? O corpo B, que tem a massa maior, ele está atrás, ó, e o corpo A ele está na frente. Tá bom? Aí vamos lá. Vamos lá. Em B, agora, eu tenho peso de B. Vou redesenhar aqui, pessoal. Ficar mais igual o outro ali, ó. Todos esses problemas de física, o grande macete, a grande sacada é isolar os corpos. Por quê? Você isolando o corpo, você enxerga quais os vetores estão envolvidos ali naquela situação e a partir daí facilita você calcular a força resultante. Então, isolar o corpo, nada mais nada menos, é você olhar quais as forças que atuam naquele corpo e a partir daí você enxerga a força resultante para você poder aplicar a terceira lei de Newton. Então vamos colocar aqui o corpo B. Corpo B, 4 kg. Nós sabemos que em B atua a força peso.
Aí, como está apoiado numa superfície, vai atuar a reação. E aqui nós temos a tração 2. Em A, nós também temos a força peso de A. Como está apoiado numa superfície, nós vamos ter a normal. Nós vamos ter a tração, porque se A puxa B, B também puxa A, na mesma intensidade aqui, então a tração é igual. E nós temos aqui em A também a nossa força F. Já coloquei? Agora vamos colocar aqui, ó, o peso de B. Nós já calculamos, né? É a massa de B vezes a gravidade. Então nós já achamos 4 newtons. Então significa que a normal aqui, que é a força de reação na superfície, ela é sempre igual ao peso. Ela também vai ser 4 newtons. Nós temos aqui a tração do fio da segunda situação. É o mesmo fio, a tração. Então ela fica igual. Nós temos aqui o peso de A, que nós já calculamos, né, com a mesma massa, que é igual a 20 newtons. Coloquei até errado aqui o peso de B, não é 4 newtons, 40. Que vai pegar a massa e vai multiplicar por aceleração da gravidade. 40 newtons. Nós temos aqui a nossa força F, que é 3 newtons. Foi dado fornecido. E a normal em A também é 20 newtons. Igualzinho na situação 1, né? A normal e o peso se anulam, eles não vão entrar para o cálculo da força resultante, né? Essa aqui, ó, ação e reação, terceira lei. E agora vamos aplicar a segunda lei, a equação fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton. Aí, segunda lei é da força resultante, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então vamos fazer a força resultante em A. Força resultante em A é igual. Nós temos agora o A na frente, né? Com a massa de 2 kg. Então vamos lá. Então, tudo que vai para a direita positivo, a gente vai adotar o mesmo sinal. Então nós temos F menos a tração na segunda situação é igual a massa do corpo que eu estou considerando vezes a aceleração. Nós vamos fazer a força resultante em B, que é B só atua a tração 2. Quer dizer, não só atua a tração 2, é que a normal e o peso de B, por eles serem vetores na mesma direção em sentidos opostos e com a mesma intensidade, eles se anulam. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, que eu coloquei 4 newtons, então é 40 newtons. Tá legal? Então aqui só vai ter a minha tração 2. E ela, aqui ó, você repara o seguinte, aqui a tração da tração 2, na segunda situação, ela está apontando no sentido contrário àquele que eu adotei aqui como sentido positivo. Por isso que ela está com o sinal negativo. Já a tração 2, quando ela está atuando no corpo IB, ela está no mesmo sentido, sentido positivo. Por isso que aqui ela fica positiva, tá? Eu queria chamar a atenção disso aí. Então, já que está em B, então aqui é massa de B vezes a aceleração. A gente pode, aí vamos cair naquele sistema. Nós temos aqui a equação 1, vou chamar essa aqui de equação 2. Aí a gente vai montar o sisteminha. Dessa vez, nós vamos jogar os dados da equação 2 na equação 1. Então, aqui ó, no lugar de T2, ó, eu vou colocar massa de B vezes A. Então, vamos lá. Então, a gente fica assim, ó. Força menos, quem é T2? É a massa de B vezes a aceleração. Ou seja, no lugar de T2, eu coloquei aqui a massa de B vezes a aceleração do sistema. Isso aqui vai ser igual a massa de A vezes A. Eu vou fazer um pouquinho diferente, só para vocês verem que dá certo o cálculo. Então, eu vou passar... Isso aqui, na verdade, vai ser um número, né? Eu vou passar lá para o outro lado somando. Então, assim, ó. Massa de A vezes a aceleração mais a massa de B. Eu passei para o outro membro, né? Vezes a massa de A. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui a minha força aqui. Ela é 3 newtons, né? Mas eu vou
vou fazer a parte literal. Vou colocar a aceleração em evidência. Isso aqui é uma outra forma de calcular. Eu estou aproveitando o problema, né? Esse aqui eu calculei de um jeito, eu já substituí. Aqui eu estou jogando só com as letras daquilo que eu tenho. Então vai ficar assim, ó. Massa de A mais massa de B. Tá? Agora eu vou substituir. Então eu tenho que... Vamos fazer antes. Vou botar essa aqui, ó. Vamos isolar a aceleração. Vou substituir só no finalzinho. Vou trabalhar só com as letras. Então, força igual massa de A mais massa de B. Agora, olha que legal. Se a força vale 3, a massa de A mais a massa de B, então eu sei que é 2 mais 4, que é igual a 3 sobre 6, que vai dar o mesmo 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos chamar, dizer que aqui é a aceleração 2, né? Ou seja, a aceleração da segunda situação, onde o corpo de maior massa, ou seja, 4 kg, ele está atrás. Vocês reparem, relembrando que aqui na primeira situação, o corpo de menor massa, ele estava atrás. Na segunda situação, inverteu. E o camarada, ele pergunta, né? Ele, na verdade, quer saber se essa tração aqui é igual, se essa tração aqui é menor, ou qual essa tração é maior, se elas são iguais. Qual a situação que vai vantajosa para o fio não arrebentar. Porque se a tração for maior, o fio arrebenta. Então eu tenho que puxar o sistema com a tração, a situação que tem uma tração menor. A gente já tem a tração aqui da primeira situação, que deu 1 newton. Então, para mim achar a minha T2, eu substituo aqui, ó, na minha equação 2. Então eu tenho que T2 igual a massa de B vezes a minha aceleração. E repare o seguinte, que a aceleração foi a mesma, né? Então, a aceleração é a mesma do sistema. É como se eu estivesse puxando assim, ó. Na situação 1, como se fosse um bloco só, ó. E na situação também, ok. Até posso afirmar que, nesse caso, a aceleração não vai definir nada. A aceleração na primeira situação é igual à aceleração da segunda situação, que é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Pô, legal. Aí agora eu vou substituir aqui para me achar a tração 2, que é o que falta para mim realmente resolver o meu problema, né? Eu descobri qual a tração que é maior, se é na situação 1 ou na situação 2. Então eu tenho aqui 4 vezes 0,5. Então a tração, quando eu boto o bloco de massa maior, a retaguarda ele fica 1 sobre 2, que é igual a 2 newtons. Aí olha só, tração 2 igual a 2 newtons. Então eu tenho aqui, ó, tração 1, 1 newton, tração 2, 2 newtons. Então aqui, ó, essa tração aqui, ó, 1 newton, e a tração 2, 2 newtons. Qual a tração que é maior? A de 1 newton, se eu puxar esse fio com 1 newton, ou eu puxar o fio com 2 newtons. É lógico que a tração maior é na situação 2, tá ok? Então, eu tenho que puxar o corpo pela massa maior, ou seja, na situação 1, que eu puxando, colocando o corpo de 4 kg, o corpo B de 4 kg, à frente aqui com a força F de 3 newtons, puxando o sistema, eu vou ter uma tração de 1 newtons. Ou seja, é menor do que eu colocar esse mesmo corpo B aqui à retaguarda. A tração do fio ela vai ser de 2 newtons, a tração é maior. Então, eu tenho que puxar o corpo pela massa maior. Então aqui, ó, eu puxo o corpo, ou dizer tracionar, né? O sistema pelo corpo de massa maior, tá? Então eu respondo a primeira pergunta. A justificativa é a menor tração.
Ou seja, a situação, a primeira situação gera uma tração de menor intensidade no fio. Bom, então eu espero ter ajudado, ter solucionado aí a dúvida aí de muitas pessoas. Eu espero que isso ajude realmente. E eu deixo um abraço para o meu aluno lá de Campinas, o Hugo. Essa questão é para ele, viu, Hugo? Assiste aí, meu amigo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Então, tamo junto.